rumo à costa. A marcha durou 6 semanas. 50 pessoas começaram, 32 chegaram. Os outros morreram no caminho. Doença, exaustão, desespero. Quando chegaram à costa, foram vendidos a um comerciante português, homem de 40 anos, chamado Rodrigo Fernandes, rico, experiente no tráfico. Rodrigo examinou cada mercadoria cuidadosamente, dentes, músculos, sinais de doença. Quando chegou em Abeni, parou, olhou mais tempo. Ela era bonita, mesmo suja, faminta, traumatizada. Pele escura e lisa, olhos grandes, corpo jovem começando a amadurecer. Rodrigo sorriu. Essa vai valer muito no Brasil, ele disse ao assistente, muito. Abeni não entendia português, mas entendeu o sorriso. E sentiu algo dentro dela morrer. A travessia atlântica durou 2 meses e 11 dias. Não vou descrever em detalhes. Se você quer entender realmente, pesquise Navio Negreiro. Leia testemunhos, olhe desenhos. Vou te dar apenas números. 340 pessoas entraram no navio. 203 chegaram vivas. 137 morreram durante a travessia. Doença, desnutrição, desidratação, suicídio. Abeni sobreviveu, fisicamente. Mas algo fundamental dentro dela tinha quebrado. A menina que ia se casar, a menina que tinha família, a menina que tinha futuro. Essa menina morreu durante a travessia. O que chegou ao Brasil era outra coisa, um corpo vazio, funcionando, mas vazio. Pelo menos era o que parecia. Em julho de 1822, o navio atracou no Rio de Janeiro. Os sobreviventes foram levados para um mercado de escravos, Valongo, o maior mercado de escravos das Américas. Foram exibidos como gado. Compradores examinavam, tocavam, verificavam. Abeni foi comprada em menos de 2 horas. O comprador se chamava Eduardo Almeida Vargas, 32 anos, senhor de engenho, dono de terras no interior do Rio de Janeiro, região de Vassouras. Eduardo era o tipo de homem que a sociedade da época considerava promissor, jovem, ambicioso, educado na Europa, herdeiro de fortuna familiar. Tinha acabado de herdar o engenho Santa Clara 2 anos antes, quando o pai morreu, e estava construindo seu império. Eduardo comprou 15 escravos naquele dia. 10 homens para trabalho pesado, 5 mulheres. Abeni era uma das 5 mulheres. Ele pagou preço alto por ela, muito alto, porque era jovem, saudável e bonita. A viagem para o engenho Santa Clara durou 3 dias. Quando chegaram, Abeni viu pela primeira vez o lugar que seria sua prisão pelos próximos 25 anos. Uma fazenda enorme, casa grande e imponente, senzalas ao fundo, canaviais que se estendiam até o horizonte. E silêncio, silêncio pesado de lugar onde sofrimento é tão comum que ninguém mais grita. Os 15 novos escravos foram levados para as senzalas, registrados, marcados a ferro quente com as iniciais de Eduardo, EAV. Abeni levou a marca no ombro direito. A dor foi insuportável, mas ela não gritou. Pequenas crueldades diárias. Queimar com ferro de passar roupa acidentalmente. Negar comida. Obrigar a trabalhar até desmaio. E Eduardo? Permitiu. Achou divertido até. Continuava chamando Abeni algumas noites, quando Isabel dormia, ou quando viajava. Abeni agora tinha 2 torturadores. Mas aqui está o detalhe crucial. Isabel era burra. Não por falta de educação formal, mas burra emocionalmente. Não entendia pessoas, não via além do óbvio. Eduardo, por outro lado, era inteligente, mas arrogante. E arrogância é forma de burrice. E Abeni era mais inteligente que ambos. Durante esses anos, Abeni fez algo notável. Aprendeu português perfeitamente. Não apenas o básico, mas português sofisticado. Gramática, vocabulário complexo. Como? Ouvindo, prestando atenção. Toda conversa na casa grande, toda visita,
todo jantar. Também aprendeu a ler, secretamente, observando o filho de Eduardo, que nasceu em 1831, aprendendo com um tutor. Abene limpava a sala durante as aulas e memorizava tudo. À noite, na senzala, praticava, desenhando letras na terra, formando palavras. Em 5 anos, lia melhor que muitos brancos. E com a alfabetização veio conhecimento. Abene descobriu onde Eduardo guardava documentos financeiros. Aprendeu a entender contratos, dívidas, transações. Descobriu que Eduardo, apesar da aparência de riqueza, estava endividado. Muito endividado. Tinha expandido o engenho rápido demais, comprado muitos escravos, construído casa grande luxuosa. E os preços do açúcar estavam caindo. Eduardo estava em apuros financeiros, mas ninguém sabia. Ele escondia bem. Abene sabia. E guardou essa informação como quem guarda a arma para o momento certo. Em 1835, Eduardo vendeu metade dos escravos do engenho. Precisava de dinheiro urgente. Foi processo traumático. Famílias separadas, maridos de esposas, mães de filhos. Abene assistiu tudo e pela primeira vez sentiu algo além de ódio por Eduardo. Sentiu oportunidade. Porque crise financeira criava instabilidade e instabilidade criava brechas. No mesmo ano, Abene começou a fazer algo arriscado. Começou a guardar dinheiro. Pequenas quantidades, moedas que caíam quando ela limpava, troco que desaparecia quando fazia compras na cidade. Era extremamente arriscado. Se pegassem, seria torturada, talvez morta. Mas ela foi cuidadosa, paciente. Escondia moedas em lugar que ninguém procuraria, dentro de um buraco na parede da senzala, coberto por pedra solta. Em 5 anos, juntou quantia pequena, mas significativa. Não suficiente para comprar liberdade, mas suficiente para comprar informações, para subornar, para criar problemas. Em 1837, aconteceu algo que mudou tudo. Eduardo ficou gravemente doente. Febre, delírios. Médicos disseram que era malária. Ficou de cama por 3 meses. Quase morreu. Durante esses 3 meses, quem administrou a casa? Isabel? Não. Ela era incompetente em assuntos práticos. O filho mais velho tinha apenas 6 anos. Feitores? Sim, cuidaram da lavoura. Mas a casa grande, Abene, porque ela estava lá há 15 anos. Conhecia cada detalhe, cada rotina, cada necessidade. E pela primeira vez teve poder temporário. Poder sobre compras, poder sobre outros escravos domésticos, poder sobre rotina da casa. Era poder minúsculo comparado ao que viria, mas era começo. E Abene usou bem. Ganhou lealdade de outros escravos sendo justa, menos cruel que Feitores, mais humana. Ganhou confiança de Isabel sendo eficiente. Tudo funcionava, casa estava organizada, comida estava pronta. Quando Eduardo se recuperou, estava fraco, demorou meses para voltar ao normal. E durante esses meses, percebeu algo. A casa funcionava melhor com Abene administrando. Então fez algo que seria seu primeiro erro fatal. Oficializou posição de Abene, tornou-a governante principal da Casa Grande. Posição de prestígio para escrava. Vinha com privilégios, quarto próprio, pequeno, mas privado, roupas melhores, comida melhor. E acesso. Acesso a tudo na casa, todos os quartos, todos os documentos, todas as conversas. Eduardo achava que estava recompensando o serviço fiel. Estava armando própria destruição. Durante os próximos anos, de 1837 a 1840, Abene consolidou posição. Tornou-se indispensável. A casa literalmente não funcionava sem ela. Isabel dependia dela para tudo. Eduardo confiava nela para a administração doméstica.
E enquanto servia, enquanto obedecia, enquanto era leal, observava, aprendia, acumulava informação, acumulava dinheiro escondido. Esperava. Em 1840, Abene tinha 33 anos. Estava no engenho há 18 anos. Tinha perdido 4 filhos, tinha sido estuprada centenas de vezes, tinha sido torturada, humilhada, quebrada de todas as formas. Mas não tinha quebrado. Tinha se transformado em algo que Eduardo e Isabel nunca imaginaram que escrava pudesse ser, uma estrategista. Se você está fascinado por essa transformação, deixa o like, porque a partir de agora, a Bene para de apenas sobreviver e começa a atacar. Reticências. Parte 3. O primeiro golpe, plantando sementes da destruição, 1840 a 1845. 1840 marcou o começo da vingança de Abene. Não vingança óbvia, não violência direta, isso seria suicídio, mas vingança sutil, invisível, devastadora a longo prazo. Primeiro alvo, as finanças de Eduardo. Abene tinha acesso aos livros de contabilidade. Não escrevia neles, isso seria suspeito, mas via tudo. E começou a criar erros. Não diretamente, mas através de terceiros. Quando o feitor vinha pedir dinheiro para a compra, ela esquecia de anotar. Compra era feita, dinheiro gasto, mas não registrado. Quando o comprador vinha buscar açúcar, ela confundia quantidades, registrava menos do que foi realmente vendido. Diferença desaparecia. Pequenos erros, imperceptíveis individualmente, mas ao longo de meses somavam. Livros de contabilidade paravam de bater. Eduardo ficava confuso. Chamava contador. Contador não achava problema óbvio. Eduardo assumia que era incompetência dos feitores. Nunca suspeitou de Abene. Como suspeitaria? Era apenas escrava. Enquanto sabotava finanças, Abene trabalhava em segunda frente. O casamento de Eduardo e Isabel. Não era casamento feliz. Nunca foi. Era aliança de conveniência, de famílias, de propriedades. Mas funcionava, mais ou menos. Abene começou a criar fissuras. Pequenos comentários, sussurrados, cuidadosamente colocados. Escutei sem querer o senhor Eduardo falando sobre a senhora com visitante. Disse que ela está envelhecendo. Vi o senhor Eduardo olhando para a senhora Carmen, vizinha rica, no jantar, olhar muito longo. A senhora sabe que o senhor Eduardo ainda mantém escrava na cidade para visitas? Essa última era verdade. Eduardo tinha amante, mulata livre, mantinha em casa na cidade. Isabel não sabia, ou fingia não saber. Quando Abene acidentalmente revelou, plantou semente de ciúme que cresceria. E fazia a mesma coisa com Eduardo. Ouvia a senhora Isabel dizendo para amigas que casou com o senhor por dinheiro, não por amor. Via a senhora Isabel recebendo carta de admirador antigo, escondeu do senhor. A senhora Isabel comentou que o filho não parece com o senhor, achou estranho. Isso era mentira, mas Eduardo era paranoico por natureza. A dúvida foi plantada. Em 2 anos, casamento estava em crise profunda. Eduardo e Isabel brigavam constantemente, desconfiavam um do outro, dormiam em quartos separados. E Abene continuava sendo governanta perfeita, mediando, consolando, sendo leal. Ninguém suspeitava. Em 1842, Abene deu o próximo passo. Começou a recrutar aliados. Havia 200 escravos no engenho Santa Clara. Maioria trabalhava nos campos. Abene não tinha acesso direto. Mas havia 20 escravos domésticos, cozinheiras, lavadeiras, jardineiros, cocheiros.
Abene começou a construir lealdade, não através de conspiração óbvia, mas através de bondade estratégica. Protegia os mais fracos de castigos piores, intercedia quando podia, compartilhava comida melhor que recebia. Lentamente conquistou devoção, especialmente de 3 pessoas: Tomás, cocheiro, 40 anos, inteligente, observador, tinha acesso à cidade e informações externas. Maria, cozinheira principal, 55 anos, conhecia todos os segredos culinários, incluindo quais ervas curavam e quais matavam. José, jardineiro, 30 anos, forte, silencioso, completamente leal. Esses 3 tornaram-se núcleo da rede de Abene. Não exatamente conspiração, ainda não, mas base, fundação. Em 1843, Eduardo enfrentou crise financeira séria. Dívidas acumuladas, preços do açúcar em queda, erros de contabilidade criando buracos. Teve que pegar empréstimo pesado, com juros altos, de agiota da cidade. A agiota era homem chamado Antônio Silva. Eduardo explodiu de ciúmes. Não ciúmes românticos, ciúmes de posse. Rodrigo estava tocando em propriedade dele. Confrontou o filho, briga violenta, primeiro verdadeiro conflito entre pai e filho. Rodrigo ficou ressentido, humilhado, começou a odiar pai. Abene tinha criado racha na família, racha que só cresceria. E enquanto tudo isso acontecia, enquanto sabotava finanças, destruía casamento, criava conflitos familiares, Abene continuava sendo governanta perfeita, leal, eficiente, indispensável. Ninguém suspeitava. Porque quem suspeita de escrava obediente? Comenta aqui embaixo, Abene é gênio, porque isso é só o começo. A vingança real ainda não começou. Parte 4. A virada. Quando a presa se torna predadora, 1845 a 1847. Em outubro de 1845, Isabel adoeceu novamente. Desta vez foi diferente, mais grave, mais rápido. Começou com dores de estômago, depois vômitos violentos, depois febre alta, depois delírios. Médicos foram chamados, 3 deles, os melhores da região. Nenhum conseguiu diagnosticar, nenhum conseguiu curar. Isabel piorava dia após dia. Abene cuidava dela, preparava chás, aplicava compressas, estava sempre lá. A família ficou grata. Que escrava dedicada, diziam. Que lealdade! Não sabiam. Isabel morreu em 15 de novembro de 1845. Tinha 33 anos. A causa oficial foi febre maligna, comum na época. Médicos não conseguiam identificar muitas doenças. Mas não foi febre. Foi envenenamento. Lento, cuidadoso, invisível. Abene e Maria, a cozinheira, trabalharam juntas durante semanas. Doses minúsculas de veneno derivado de plantas, misturada na comida, na água, nos chás medicinais. Doses pequenas demais para serem detectadas, mas acumulativas, letais. Por que Abene matou Isabel? Não por ódio. Bem, não apenas por ódio. Por estratégia. Isabel era obstáculo, controlava aspectos da casa, tinha autoridade sobre Abene, limitava movimentos. Com Isabel morta, Abene seria a única mulher administrando Casa Grande. Poder aumentaria drasticamente. E funcionou. Após a morte de Isabel, Eduardo estava devastado. Não por amor romântico, mas por perda de estabilidade, de aparência de família normal. E se afogou em trabalho e bebida, delegou tudo relacionado à casa para Abene. Tudo. Pela primeira vez em 23 anos, Abene tinha poder real, significativo. Controlava o orçamento doméstico, controlava outros escravos, controlava quem entrava e saía. Era poder dentro de prisão. Ainda era escrava, mas era escrava com autoridade.
E usou bem. Primeiro movimento, consolidar controle sobre escravos domésticos. Não através de crueldade. Feitores eram cruéis. A Bene foi diferente. Foi justa, humana, protegia quando podia, distribuía privilégios pequenos mais significativos, comida extra, menos horas de trabalho, castigos mais leves. Em 6 meses, todos os 20 escravos domésticos eram leais a ela, não a Eduardo, a ela. Segundo movimento, expandir rede externa. Através de Tomás, o cocheiro, e contatos dele na cidade, a Bene estabeleceu conexões com pessoas livres, comerciantes, artesãos, até advogado. Não revelou intenções, apenas construiu relacionamentos, trocou favores, informações por serviços, serviços por lealdade. Estava construindo rede de apoio fora do engenho, para quando precisasse. Terceiro movimento, aprofundar crise financeira de Eduardo. Sabotagem de contabilidade continuou, agora mais agressiva, porque tinha mais acesso. Documentos desapareciam, pagamentos atrasavam, fornecedores ficavam irritados, clientes desconfiavam. Reputação comercial de Eduardo começou a sofrer. E dívidas cresciam, especialmente dívida com Antônio Silva, o agiota. Eduardo tentava resolver, mas estava em espiral descendente. Cada solução criava problema novo. E o pior, estava começando a depender de Abene para a administração. Não apenas casa, mas finanças também, porque ela era a única que parecia entender o caos dos livros. Claro que entendia. Ela tinha criado o caos. Em março de 1846, Eduardo tomou decisão desesperada. Precisava casar novamente. Precisava de dote, de aliança com família rica que pudesse salvá-lo financeiramente. Encontrou candidata perfeita, ou achou que encontrou. Rafaela Tavares, 22 anos, filha de fazendeiro rico de Minas Gerais, linda, bem educada e, principalmente, vinha com dote generoso. Eduardo a cortejou, ela aceitou, famílias negociaram, casamento foi marcado para setembro de 1846. E aqui, a Bene viu oportunidade e perigo. Oportunidade. Nova esposa rica significava dinheiro novo, dinheiro que a Bene poderia eventualmente controlar ou desviar. Perigo. Nova esposa significava novo poder na casa, alguém que poderia questionar a autoridade de Abene, alguém que poderia descobrir coisas. Abene precisava agir cuidadosamente. Decidiu não tentar impedir casamento. Seria suspeito e arriscado. Em vez disso, decidiu conquistar Rafaela desde o início, tornar-se indispensável para ela também. O casamento aconteceu em setembro de 1846. Grande, caro, mais caro do que Eduardo podia pagar. Rafaela chegou ao engenho Santa Clara como nova senhora, jovem, entusiasmada, cheia de ideias para reformar casa, para mudar coisas. E a Bene foi perfeita. Recebeu Rafaela com respeito, com deferência, com utilidade. Como a senhora prefere o quarto arrumado? Que tipo de comida a senhora gosta? Posso ajudar a senhora com qualquer coisa. Rafaela, jovem e insegura em novo lugar, ficou grata. Apegou-se a Abene como âncora de estabilidade. Em 2 semanas, confiava em Abene completamente. E Abene, pacientemente, começou a moldá-la. Pequenas sugestões. A senhora deveria descansar. Deixe eu cuidar disso. O senhor Eduardo prefere assim. Na casa anterior da senhora, como faziam? Sutilmente, Abene manteve controle. Rafaela tinha título de senhora, mas Abene tinha poder real. E algo mais aconteceu. Algo que Abene não esperava. Rafaela era bondosa. Genuinamente bondosa. Não a bondade paternalista de quem acha que está fazendo caridade, mas bondade real.
Não gostava de escravidão. Achava errado. Nunca disse abertamente, seria perigoso, mas tratava escravos como pessoas. Conversava com eles, perguntava nomes, lembrava de famílias. E desenvolveu afeto especial por Abene. Não era atração sexual, era admiração, respeito, algo próximo de amizade, dentro dos limites absurdos que a escravidão impunha. Rafaela começou a ensinar Abene, não oficialmente, mas compartilhava livros, discutia ideias, tratava Abene como quase igual. E isso criou dilema para Abene, porque Rafaela era inocente, não tinha participado do sofrimento de Abene, não tinha culpa, mas era esposa de Eduardo, estava ligada a ele. Quando vingança de Abene finalmente caísse sobre Eduardo, Rafaela seria dano colateral. Abene lutou com isso. Primeira vez em anos que sentiu algo além de raiva fria. Sentiu conflito, mas vingança tinha sido planejada por 24 anos. Não pararia agora. Então tomou decisão. Quando hora chegasse, tentaria poupar Rafaela, se possível. Mas Eduardo ia pagar, completamente. Em dezembro de 1846, crise financeira de Eduardo atingiu ponto crítico. Antônio Silva, o agiota, exigiu o pagamento. Eduardo não tinha dinheiro. Silva ameaçou tomar engenho como pagamento. Eduardo entrou em pânico. Tentou negociar. Silva não cedeu. Restavam duas opções: vender mais escravos para levantar dinheiro ou vender parte das terras. Qualquer opção seria desastrosa. Eduardo estava encurralado. E foi a Abene que ele recorreu. Não porque confiava nela emocionalmente, mas porque ela era a única que parecia entender finanças, única que conseguia fazer números fazerem sentido. Pela primeira vez, Eduardo perguntou o conselho de Abene, como igual, ou quase. "O que eu faço?" ele perguntou, voz desesperada. Abene poderia ter destruído ele ali, poderia ter dado conselho ruim, acelerar colapso. Mas não fez, porque colapso rápido seria desperdício. Eduardo morreria financeiramente, mas não sofreria suficiente. Abene queria sofrimento prolongado. Queria ele vivendo humilhação, dependência, desespero. Então deu conselho inteligente, genuinamente bom. Venda a fazenda pequena em Minas que o senhor herdou. Use dinheiro para pagar Silva. Renegocie outras dívidas, corte custos aqui. Eduardo seguiu o conselho. Funcionou, temporariamente. Mas agora estava endividado com Abene também. Dívida de gratidão, de dependência. E Abene cobrou, sutilmente. "Senhor, eu poderia administrar as finanças da casa? Parece que minha organização ajuda." Eduardo concordou. Não via alternativa. E assim, Abene ganhou controle sobre finanças domésticas. Não toda a fortuna de Eduardo, mas parte significativa. Mais poder, mais controle. A prisão estava virando, lentamente, invertendo. E deu veredito. "Aceite, senhor, não há outra opção." Eduardo aceitou, com ódio, com humilhação, mas aceitou. Papéis foram assinados em junho de 1847. Antônio Silva agora controlava metade do engenho Santa Clara. E aqui está o detalhe que Eduardo não sabia. Abene e Silva tinham um acordo secreto há anos. Silva devia a ascensão dele parcialmente a informações que Abene tinha fornecido sobre Eduardo, sobre outros fazendeiros. Em troca, Silva tinha prometido, quando tomasse controle, Abene seria libertada. E promessa seria honrada. Mas Abene não queria apenas liberdade, queria algo mais. Queria Eduardo destruído, completamente. Não apenas financeiramente, queria ele de joelhos, implorando, humilhado, como ela tinha sido. E oportunidade estava chegando. Então,
Mais uma vez, tudo começou. Parte 5. A queda final. Eduardo de joelhos. Julho-outubro 1847. Em julho de 1847, duas coisas aconteceram simultaneamente. Primeira, Rafaela deu à luz. Menina, saudável, linda. Eduardo ficou desapontado. Queria filho homem, mas aceitou. A criança foi batizada Clara, em homenagem ao engenho. Segunda, Antônio Silva revelou nova condição da sociedade. Para tornar engenho lucrativo de novo, precisava reformar, modernizar, investir. Mas investiria apenas se tivesse controle total da administração. Eduardo teria que se afastar, manter título de dono, mas sem poder real. Eduardo explodiu de raiva. Era a humilhação final. Mas Silva foi inflexível. Ou aceita, ou eu executo dívidas restantes, e você perde tudo. Eduardo não tinha escolha. Aceitou. E foi aí que tudo desmoronou. Silva assumiu o controle. Primeiro ato, revisar completamente contabilidade. Trouxe contador profissional, auditor, alguém de fora. E em 2 semanas descobriram desastre. Livros estavam bagunçados, dívidas não registradas, pagamentos duplicados, fraudes óbvias. Não era incompetência, era sabotagem sistemática. Silva exigiu explicações. Quem tinha feito isso? Eduardo não sabia, tinha delegado tudo. Para feitores, para administradores e, nos últimos anos, para a Abene. Silva pediu para falar com a Abene, privadamente. Eduardo, desesperado, permitiu. E nessa conversa privada, Silva e Abene executaram plano final. Silva confrontou Abene. Você sabotou a contabilidade. Não era pergunta, era afirmação. Abene não negou, sorriu. Sim. Por quê? Vingança, paciência e planejamento. Silva assentou, admirado. Você é notável. Eu sei. Então, revelaram plano para Eduardo. Na verdade, não revelaram tudo, seria perigoso, mas revelaram o suficiente. Silva chamou Eduardo, na presença de Abene. Você, escrava, sabotou você por anos. Ela é responsável pela maior parte de suas dívidas, por seus problemas. Eduardo ficou branco, olhou para Abene, descrença. Isso não é possível. Ela não poderia. Ela poderia, e fez. Ela poderia, e fez. "25 anos tinham levado para chegar aqui. 25 anos de sofrimento, de planejamento, de espera. E agora ele estava ali, de joelhos, chorando, implorando, como ela tinha implorado aos 15 anos. A vingança estava completa. Mas vingança não trouxe a satisfação que ela esperava. Trouxe vazio. Porque Eduardo era patético agora, quebrado. Não era mais monstro. Era apenas homem fraco, destroçado. E vingar-se de homem fraco não tinha glória. Abene virou-se, olhou para Silva. Termine isso, ela disse. Eu não preciso vê-lo mais. E saiu, deixando Eduardo de joelhos, chorando, destruído. Papéis foram assinados 2 dias depois. Eduardo perdeu tudo. Manteve apenas pequena casa na cidade, sustentada por parentes ricos envergonhados. Rafaela ficou com ele, por dever, por bondade, não por amor. Viveram pobremente, humilhados, dependentes de caridade. Eduardo morreu 3 anos depois, em 1850, aos 37 anos, de bebida, de vergonha. Nunca se recuperou da humilhação. E Abene? Parte 6. Epílogo. Liberdade e legado. 1847-1870.
A Bene foi libertada oficialmente em agosto de 1847. Carta de alforria assinada por Antônio Silva, registrada, legal, irreversível. Aos 40 anos, depois de 25 anos de escravidão, estava livre. Mas liberdade era estranha. Tinha passado a vida adulta inteira escravizada. Não sabia o que fazer com liberdade. Silva ofereceu emprego, administradora do engenho, salário generoso. A Bene aceitou, temporariamente, porque precisava de estabilidade enquanto planejava o próximo passo. E porque queria ver o engenho prosperar, sob comando inteligente, sem crueldade. Silva era homem de negócios, não humanitário, mas era pragmático. Escravos bem tratados produziam mais, então tratou melhor. Não libertou. Ainda era século XIX, a abolição só viria em 1888, mas reduziu castigos, melhorou comida, permitiu famílias permanecerem juntas e deu a Bene autoridade real sobre a administração doméstica e parte dos negócios. A Bene trabalhou ali por 5 anos, de 1847 a 1852. Durante esse tempo, guardou dinheiro, muito dinheiro. Salário era bom e ela era frugal. Também manteve contato com Rafaela. Rafaela e Eduardo tinham se mudado para casa pequena na cidade, viviam mal. A Bene visitou algumas vezes, levou dinheiro, comida, ajuda. Não por Eduardo, por Rafaela e Clara. Rafaela ficou grata, confusa também. Por que a Bene ajudava a família que tinha escravizado ela? A Bene nunca explicou completamente, mas disse algo importante. Vingança contra Eduardo foi justa, mas vocês duas não tinham culpa. Clara é inocente, e você foi bondosa quando podia. Era complicado, perdão seletivo, justiça nuançada, mas era a verdade de a Bene. Em 1850, quando Eduardo morreu, a Bene foi ao funeral. Não para lamentar, para confirmar. Viu o corpo no caixão. Magro, envelhecido, destruído. Sentiu? Nada. Nem satisfação, nem tristeza. Apenas encerramento. Parte de sua vida tinha terminado. Em 1850, a Bene deixou o engenho. Tinha planos, tinha guardado dinheiro suficiente, tinha contatos, tinha habilidades. Mudou-se para Rio de Janeiro, cidade grande, anônima, cheia de oportunidades. E abriu negócio, pequena pensão, para pessoas livres negras, ex-escravos, fugitivos. Lugar seguro, discreto, onde podiam reconstruir vidas. A Bene usou conhecimentos adquiridos em 25 anos. Administração, contabilidade, negociação. Pensão prosperou. Em 5 anos, tinha comprado prédio, expandido. E fazia mais do que negócio. Era refúgio, ponto de apoio para a comunidade negra livre. Ajudava pessoas a encontrar trabalho, a conseguir documentos, a navegar sociedade racista. Tornou-se figura respeitada, admirada, em círculos que importavam. Em 1860, começou a escrever. Não para publicação, ainda era perigoso. Brasil ainda tinha escravidão. Mas escreveu sua história, tudo, desde captura até vingança. Manuscrito foi guardado, escondido, passado adiante após sua morte. Partes foram publicadas décadas depois, anonimamente, como testemunho. E inspiraram muitos. Mostraram que resistência era possível, que vitória era possível. Em 1870, a Bene morreu. Tinha 63 anos. Causa foi pneumonia, comum em pessoas mais velhas. Morreu rodeada por amigos, por pessoas que ela tinha ajudado, por comunidade que ela tinha construído. Morreu livre, rica, respeitada. Tudo que tinha sido negado a ela por 25 anos. Seu funeral foi grande, centenas de pessoas, maioria negros livres, alguns brancos progressistas. Foi enterrada em cemitério principal da cidade, não em cemitério de escravos, não em vala comum. Túmulo de mármore, com inscrição escolhida por ela antes de morrer. A Bene, 1807, 1870.
Sobreviveu, venceu, viveu. Simples, poderoso, verdadeiro. E o que aconteceu com os outros? Rafaela viveu até 1875. Criou Clara sozinha após morte de Eduardo, com a ajuda de Abene e outros. Clara cresceu, casou, teve vida normal. Nunca soube detalhes completos sobre o passado do pai. Tomás, Maria e José, os aliados de Abene, foram libertados por Silva eventualmente. Viveram como livres, alguns trabalharam na pensão de Abene. Silva continuou rico, morreu em 1868, deixou fortuna para filhos, nunca revelou acordo completo com Abene. Alguns segredos foram para o túmulo. Rodrigo, filho de Eduardo, desapareceu dos registros após morte do pai. Algumas fontes dizem que morreu jovem, outras que mudou de nome e fugiu para a Europa, envergonhado. E os 4 filhos de Abene, os que foram vendidos? Ela procurou por anos, gastou dinheiro, contratou pessoas, tentou rastreá-los. Encontrou apenas um. Filho vendido em 1826, agora homem de 36 anos, livre, vivendo em São Paulo. Reunião foi difícil. Ele não se lembrava dela. Era muito jovem quando foi vendido, mas construíram um relacionamento, lento, cuidadoso. Como estranhos que compartilhavam sangue. Não foi final feliz de contos de fadas, mas foi conexão, foi algo. Os outros 3 nunca foram encontrados. Provavelmente morreram ainda escravos. Essa perda nunca cicatrizou. Era buraco permanente em alma de Abene. Vingança contra Eduardo tinha sido completa, mas não tinha trazido filhos de volta. E essa era a verdade dura que Abene carregou sempre. Vingança não cura, apenas equilibra escalas, temporariamente, mas não traz de volta o que foi perdido. Se você chegou até aqui, 2 horas depois, você faz parte de um grupo raro. Pessoas com paciência para entender que história real não tem mocinhos perfeitos, não tem vilões simples, não tem finais completamente felizes. Abene não era santa, matou pessoas, manipulou, destruiu, mas era humana, vítima que se tornou guerreira, escrava que conquistou liberdade através de inteligência e paciência sobre-humana. Eduardo não era demônio de desenho animado. Era produto de sistema que permitia atrocidades, que incentivava crueldade, que desumanizava. Ele escolheu participar, escolheu ser monstro, pagou o preço, mas sistema que criou Eduardo continuou por mais 40 anos, até 1888. História de Abene é extraordinária, mas também é apenas uma entre milhões. Milhões de mulheres escravizadas que foram estupradas, que perderam filhos, que sofreram. Algumas resistiram como Abene, maioria não conseguiu. Não teve oportunidades que Abene teve, inteligência, acesso, sorte. Morreram escravizadas, anônimas, esquecidas. História de Abene honra elas também. Mostra que resistência existiu em 1000 formas, óbvias e ocultas. E mostra algo mais importante, que sistema de opressão, não importa quão poderoso, tem fraquezas, brechas, possibilidades de subversão. Que os oprimidos não são impotentes, são estratégicos, pacientes, inteligentes. E que subestimar eles é erro fatal. Eduardo subestimou Abene por 25 anos. Custou tudo. Se inscreve no canal Segredos da Senzala. Toda semana eu trago histórias como essa. Histórias complexas, nuançadas, verdadeiras. Ativa o sininho, porque próximo vídeo vai ser sobre as irmãs Leblon, 3 irmãs escravizadas que se tornaram as mulheres mais ricas do Rio de Janeiro colonial. E como fizeram isso é ainda mais impressionante que a história de Abene. Deixa comentário respondendo. Abene foi longe demais na vingança? Ou fez exatamente o necessário? Ou deveria ter ido ainda mais longe? Não há resposta certa. Quero saber o que você pensa. E segunda pergunta,
Por que histórias como essa nunca aparecem em livros de escola? Por que história de resistência inteligente é escondida enquanto apenas rebeliões violentas são ensinadas? Pensa nisso. Até o próximo vídeo. E lembra, história que não te contam geralmente é a mais importante. A Benny era escrava aos 15. Aos 40, seu senhor estava de joelhos. 25 anos de paciência, de sofrimento, de planejamento. E vitória absoluta.